normal, pode ser um indicativo, viu? Ou seu filho tem muita vontade de urinar, mesmo quando não toma muita água. Esses são alguns sintomas de diabetes tipo 1. É uma doença autoimune que não tem cura, mas que pode ser mantida, sob controle, tomando alguns cuidados. Ontem foi Dia Mundial do Diabetes, a gente preparou uma reportagem muito mais como um alerta para diabetes na infância. Olha só. Quando a Marina estava prestes a fazer 2 anos, uma ida ao médico por conta de um resfriado trouxe à tona uma notícia nada fácil para a família: o diagnóstico da diabetes tipo 1. Foi bem difícil aceitar, esse diagnóstico dela, tudinho. E mudou totalmente para a família, para todo mundo. Desde a alimentação até os cuidados que a gente tem com ela. Precisa ter um controle constante da glicemia, Porque tudo que ela come altera, a glicemia. Então tem que ter um cuidado bem maior. Antes da descoberta da doença, até então sem casos na família, a alimentação da Marina já era super regrada e saudável. Alguns sintomas percebidos pela mãe é que a Marina bebia água e fazia xixi em uma quantidade muito além do comum. Quando o diagnóstico da diabetes foi confirmado, a pequena precisou até ser internada. Foi bem difícil, muito difícil, mas encontramos profissionais que deram total assistência que ela precisava. Atualmente, a Marina recebe acompanhamento nutricional e já aceita super bem que não pode comer alguns alimentos. E a mamãe também precisa aplicar 2 vezes ao dia a insulina, que é o hormônio que controla o nível de glicose no sangue. Ela toma insulina todos os dias. Ela toma 2 tipos, Aqui é a basal, que é a que tem um efeito mais longo, e a ultra rápida, que é para poder corrigir caso tenha alguma alteração quando ela for comer. Um estudo britânico apontou aumento no número de casos de crianças com a diabetes tipo 1 no primeiro pico da pandemia. Foram analisados dados de 30 crianças em hospitais de Londres. Esse número representa o dobro do número de casos vistos em anos anteriores. Mas será que há relação entre esse aumento e a Covid-19? A gente ainda não tem essa associação muito bem estabelecida. Então, vários fatores eles podem desencadear o diabetes. E no caso do diabetes tipo 1, é um processo autoimune, em que os próprios anticorpos do corpo da pessoa começam a atacar o pâncreas dela e causando uma falência na produção de insulina. E os papais precisam ficar atentos a alguns sintomas que as crianças podem apresentar em casos da diabetes tipo 1. Quando a criança começa a beber muita água e fazer muito xixi, o que a gente chama de poliúria e polidípsia, a criança começa a ter um emagrecimento, ela perde peso sem nenhuma explicação e a criança começa a ter um cansaço, uma fadiga e às vezes uma dor abdominal mais intensa. Em alguns quadros mais graves, chega até a precisar de ir ao pronto-socorro por conta de um quadro de desidratação. E a insulina é parte fundamental do tratamento, assim como uma alimentação equilibrada. A insulina é o medicamento base, é o medicamento-chave para o tratamento do diabetes tipo 1. Então, a criança tem uma falta de produção de insulina pelo seu próprio corpo. E aí, por conta disso, há um aumento dos níveis de glicose no nosso organismo. E a insulina, que é um medicamento injetável, você faz através das aplicações diárias e todas as vezes que a glicemia está alterada, você precisa fazer uso dessa medicação. Você viu aí na nossa reportagem, a nossa personagem, 3 aninhos, ela tem diabetes tipo 1. Mas o que é que diferencia? Você tem tipo 1, tem tipo 2? A gente vai ver agora os diferentes tipos para a gente entender.